E neste bloco do Elas, vamos continuar falando sobre carreira, sobre mercado de trabalho, sobre o papel da mulher, né, no mercado de trabalho, os avanços, o que ainda falta ser conquistado. Mas vamos iniciar falando sobre liderança. Ela até estava falando, né? A Gisele estava falando no bloco anterior já alguns pontos do que é ser um bom líder, né? Então, como é, Gisele? O que é liderança? Quais são os pontos, né, que você atribui para uma boa liderança? E aí depois ela vai nos dar as dicas, viu? Então, Dani, né, a liderança de uma forma geral, ela rege, né, ela pressupõe que você, primeiro, seja líder de si mesmo. Esse é o primeiro passo. Quando a gente entende, quando a gente consegue ser líder da gente, da nossa estrutura, da nossa carreira, dos nossos valores, fica muito mais fácil liderar qualquer time. Se esse time tem 5, 10, 15 ou 40 pessoas, não vai fazer diferença. Não vai ter um peso. A diferença é que você vai ter que falar um pouquinho mais alto, porque lá do fundo provavelmente não vai ouvir. Só isso. Né? Porque quando você consegue entender o que é desenvolver, gerir, gostar de gente, né? Estar aberto, ser um bom ouvinte, né? Escolher o seu estilo de liderança. Né? Tem um autor que eu amo, que é o pai da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, e no último livro dele sobre liderança e inteligência emocional, ele fala sobre alguns estilos de liderança. E no final ele faz uma colocação muito genial que diz o seguinte: significa que eu preciso ter um estilo só? Então eu preciso me afiliar a um estilo para poder seguir só aquilo? Não, significa que eu preciso ter coerência. Ora, de repente, eu vou precisar ser um pouco mais assertivo, mais duro, porque eu preciso gerar resultado, né? A grande maioria dos líderes, a gente está falando de trazer resultado, de rentabilidade. A gente não consegue fugir disso, né? E como é que a gente faz isso acontecer? Né? Ou a gente precisa vender, ou a gente precisa gerir pessoas para que elas produzam materiais para que outras instituições, outras empresas vendam. Então, seja qual for o ramo, não tem jeito. Né? Então, na verdade, é você encontrar um equilíbrio, seja qual for a ação, o momento, a necessidade, para que você consiga. Agora, Pode ser aquela pessoa que tem um pequeno negócio assim, iniciante, sim, né? claro. Agora, daquela que tem um grande negócio, Se a na gente levar em verdade. consideração que a palavra carreira está atrelado a movimento, a rota, a direção, né? Concorda que não importa qual a carreira que a gente tenha, Exatamente. né? Não importa o segmento, não né? importa o segmento. Importa que nós estejamos nos movimentando, agindo para conquistar o resultado, né? Isso. Qual é o movimento que eu estou gerando? O que eu faço no meu dia a dia se eu sou um CEO de uma empresa ou se eu estou construindo um pequeno negócio, por exemplo, um buffet, ou eu faço bolo, ou eu hoje faço brigadeiro, enfim, eu me movimento de maneira igual dentre as habilidades que eu possuo, os sonhos, os valores, a rota, a direção que eu quero chegar. Né? O problema é que quando você se depara nessa jornada sem entender o para que eu faço isso, aonde eu quero chegar, é quando você não consegue exercer uma boa liderança. Né? Dentre os exemplos que eu posso dar dos líderes que eu atendo, né, do trabalho de coach que eu faço com alguns líderes, né, quando a gente pergunta, para que você trabalha? Eu tenho que, sei lá, sustentar minha família. É muito fácil você se atribuir da sua família para dizer por que você sai de casa todo dia. Né? Na verdade, você precisa entender o seu para quê. Né? Precisa se comunicar bem consigo mesmo, né? Isso. E aí, trazendo esse para quê para a mulher, nossa, é fundamental. Porque ela não vai dizer que trabalha só por causa da família. Ela tem que dizer para o filho todos os dias, por exemplo, por que não conseguiu chegar para jantar com ele, por que não conseguiu ir na festinha da escola, né? Por que está tendo muita reunião, por que ela vai viajar tanto. E isso independe, volto a falar, se é uma CEO ou se é uma empreendedora. Porque para quem nunca trabalhou como empreendedor ou tem alguém em casa trabalhando, vai entender o que eu estou falando. Trabalha-se 24 horas por dia.
ter um negócio, até que aquele negócio esteja consolidado, até que aquilo esteja, né, já esteja propagado de forma rentável, até isso acontecer, até esse processo, ela trabalha muito mais do que uma pessoa que trabalha numa empresa e bate cartão. Né? Então, as renúncias também começam dentro de casa. Porque não é pelo fato da CEO estar fora, viajando, fechando negócios, visitando clientes, participando de propostas, entendendo, se reinventando, estudando, né, procurando inovações para trazer para o time, para a empresa, novas ideias. Procurando conhecimento. Procurando né? conhecimento. Que também que ser a base né, que está também. ausente da família, que está ausente do filho. A outra que é empreendedora pode estar dentro de casa, fazendo as coisas, mas provavelmente ela vai estar ausente igual. Porque o filho vai falar, você pode parar para fazer o que você está fazendo para brincar comigo? Ela vai dizer não. Né? Então, primeiro, desmistificar o conceito do senso comum. Do que a sociedade diz, do que o mundo, né, do que a gente está acostumado a viver em relação aos conceitos de tempo, presença. Por isso eu falei, quer ser uma líder, quer ser uma grande, se tornar uma grande CEO, liderar uma grande empresa, aprenda a renunciar. E sem se culpar, senão você não vai conseguir. Um exercício diário, né? Constante, né? Isso. Mas ao mesmo tempo, quer ser empreendedora, acredita no seu negócio, trabalha dia e noite e ainda assim também aprenda a renunciar sem se culpar. Né? E renúncia não significa negligência. Ela não vai estar negligenciando o filho, a renúncia o companheiro, não quer dizer ser irresponsável, a né? família. Talvez ela só vai estar trocando os dias. Talvez ela só vai estar trocando o momento. Talvez ela vai estar trocando tempo. Né? E aí eu vou te dar um exemplo meu. Houve um determinado período da minha vida, meu filho era pequeno, e eu trabalhei muito durante esse período. Foram alguns meses cuja nós tínhamos uma meta avassaladora para cumprir. E foram meses assim, onde eu praticamente só via o João com o olho aberto sábado. Eu sabia que aquilo tinha um tempo para acabar. Né? Eu sabia que não ia ficar sempre. Mas, em compensação, eu aprendi que tempo é uma questão de prioridade e presença física não é tempo. Entendeu? Não é tempo. Já com a presença física não quer dizer que esteja tendo qualidade no seu tempo. Exatamente. Ou que você esteja disposta a abrir mão das redes sociais, da manicure, do salão, para você ficar ali, sentado no chão, só fazendo uma atividade com seu filho, ou saindo para jantar com seu companheiro e deixando seu filho com a vovó, com a babá, e dizendo, tá tudo bem. É assim que funciona. Né? Então, de repente, se você for pegar o histórico de vida dessas mulheres que hoje ocupam várias capas de revistas, né, que tem até mais de um filho, tem uma líder na minha empresa da Argentina que ela tem um cargo muito alto, ela teve 4 filhos. E está tudo bem, e os filhos acompanham esse ritmo. E é normal. Sabe? A coisa funciona de um jeito, só que para isso, de repente, ela fugiu de um padrão que a gente foi criado, que a sociedade diz que é certo. Eu amei quando você disse, realmente. Né? Na verdade, a gente não está sendo irresponsável, sendo ausente. A gente está organizando ou substituindo alguns momentos por outros, né? Para ir dando aquele todo, para ir completando aquele todo. Exatamente. Sendo mãe, sendo profissional, sendo esposo, ou namorado, ou tá solteiro, ou tá ajudando a família, ou sendo amigo, ou sendo filha, não é verdade? Mas tudo tem uma parcela de importância, mas que somada às outras. Dani, ocupamos várias máscaras, né? É um baile de máscaras. Viver é um baile de máscara, né? E a gente não pode negligenciar nenhuma delas. Todas são importantes. Né? Mas talvez a gente possa renunciar um pouquinho. Às vezes tem momentos, né, que uma está mais em evidência do que a outra, ou precisando de atenção mais do que a outra. Não é que você, eu digo assim, essa está precisando mais de 70%, mas essa está 30%. Eu estou dando, entendeu? E estou explicando também. Sim.
Porque é muito importante isso. Sim. As pessoas às vezes saem numa velocidade, tal, e termina deixando também até muito no vácuo, Sim. né? Um espaço. Não tenha vergonha de explicar, como você mesma falou. Olha, eu vou chegar atrasada por conta disso e disso, daquilo. Mas amanhã, eu não sei, ou depois, nós vamos ter esse momento. Saiu também algumas matérias que eu observei que eram filhos reclamando dos pais em casa. E os pais não entendiam, porque eles reclamavam que quando os pais estavam ausentes o dia todo e chegava à noite perto de dormir e só via. Aí fizeram uma experiência, deixaram os pais assim, uns 3 dias em casa, aí vão parar de reclamar. E as reclamações aumentaram. Por quê? Porque antes eles reclamavam porque os pais estavam no trabalho e não tinha tempo. Agora eles diziam: ah, mas meus pais não estão no trabalho, não estão em casa e não tem tempo. Né? Está no computador ou está no celular, principalmente nessa parte das redes sociais, né? Da tecnologia, não sendo bem. Na verdade, né, isso eu falo lá em casa. O avanço tecnológico é fantástico e que bom que ele não parou e que não pare nunca. Mas ele tem que ser usado a nosso favor e não contra. Exatamente, né? exatamente. E quando bem utilizado, é de extrema importância. Né? Eu hoje, por exemplo, moro longe da minha família. Então, como é que eu faço para falar com a minha família? Olha como que o FaceTime, né, a possibilidade do WhatsApp, do vídeo, faz toda a diferença. Então, ele tem que ser usado ao seu favor. Né? E aí é o que acontece com essas pessoas, com esses cargos de liderança, né? Para quem já teve a oportunidade de trabalhar ou trabalha em ambientes de tecnologia, sabe do que eu estou falando. O número de mulheres vem aumentando cada vez mais, mesmo com as dificuldades que nós listamos aqui. Né? Agora, quando você tem que fechar um projeto, quando você tem que entregar ou fazer direcionamento, por exemplo, de um sistema, ou fazer aquele sistema rodar na madrugada, porque é o único horário que a empresa pode parar para aquele faturamento fazer, não tem jeito. Na minha empresa, por exemplo, existem N mulheres que passam a madrugada inteira trabalhando quando necessário. Aí, eu estou com uma curiosidade agora. Né? Exatamente, falando essa parte tecnológica. Você já sofreu alguma discriminação? Por quê? Mesmo crescendo o número de mulheres, mas ainda tem uma soberania masculina nisso. Isso aí vai por questões culturais também, né? De julgamentos. A gente chega lá, né? Exatamente. Tu já passaste e teu ambiente, assim, como foi? Já teve algum impacto, de repente, você trabalhar numa sala de recrutamento, como você mesma falou, e você já se reinventou dentro do seu trabalho. Sim. E aí, de repente, você chegou numa sala onde só tinha homens, e aí, oi? Tô fazendo o quê? Como é que é? Como é se você já enfrentou discriminação e se aconteceu algum cenário desse, como você se saiu? Então, eu acho que eu sou uma privilegiada. Eu nunca enfrentei nenhuma discriminação. Zero. Pelo menos no meu histórico profissional, na empresa que eu trabalho, fiz toda uma carreira. A gente tem um código de ética, né? Principalmente a diversidade de uma forma geral. Né? E é diversidade, a gente está falando de respeitar o pensamento do outro, que dirá, né, preferência sexual, homem, mulher, enfim. Então, acho que eu tive sorte. Que bom. Agora, é tão bom. sim, eu sei. Dá bons exemplos disso, né? Graças a Deus há muitos bons exemplos. Sempre há um lado bom e um lado mau, Sim. né? Tem a parte mal, mas tem muitas coisas boas também. Tem muita coisa boa. E eu acho que essa capacidade que muita gente teve de se reinventar também pôde ver essa parte boa, né, Dani? Né? E aí, falando sobre o outro contexto que você disse, sobre o ambiente. Foi um choque, né? Você imagina. Eu vinha 13 anos trabalhando com recrutamento e seleção, é um público mais feminino, né? O RH de qualquer empresa sempre é um público mais feminino. E eu posso contar um case muito legal que há anos atrás, mais ou menos lá você vê, meu filho era muito pequeno, acho que 2007, mais ou menos, eu tive a oportunidade, eu precisava contratar um estagiário ou uma estagiária. Se tratando de RH, óbvio que eu tive um número de currículos muito maior, né, de mulheres, de meninas.
E naquele momento, eu quis um menino. Eu quis ter um estagiário da área de recursos humanos. E eu fui em busca de um estudante de psicologia que fosse um menino. Porque eu falei, está na hora de oxigenar. Também precisamos ter esse olhar atento, né? Também precisamos entender que o contexto da inserção da mulher no trabalho também está muito vinculado à oxigenação. A probabilidade de cabeças diferentes, com contextos diferentes, habilidades distintas, né, de valores e de outras coisas, de se reunirem numa sala e tomarem decisões. Até porque se nós queremos Né? fazer diferente, se conquistar, a gente não pode ter o mesmo comportamento negativo que a gente tanto Exatamente. critica, que a gente tanto, né, rebate, na verdade, luta para não Sim. ter. Precisamos estar extremamente atentos, né? E mais ainda, precisamos estar atentos com a gente, né? Precisamos nos avaliar o tempo inteiro em relação a isso. E foi quando eu trouxe esse estagiário, o menino, e coloquei ele num ambiente com 19 meninas para trabalhar. E ele ficou comigo um bom tempo e depois ele fez uma carreira brilhante, está na empresa até hoje, enfim, né? E foi fantástico isso. E aí, o gancho disso, o que aconteceu, né? E aí, anos depois, acontece comigo ao contrário. Eu saio desse ambiente feminino, né, e passo a atuar em projeto. Então, você imagina que eu entrei num salão com aproximadamente 240 pessoas, aonde, né, ainda predomina um número maior de homens. E aí chega mais uma menina para compor o time, né? Um ambiente de produção, um ambiente de tecnologia, um ambiente frio, né? Um ambiente muito de desenvolvedores. Quem está me ouvindo vai saber disso. E então foi um choque, assim, teve um choque cultural inicial do silêncio, né? O RH fala muito, a gente acaba conversando, interagindo muito mais, né? Então também foi uma forma de se reinventar, né? De entender a importância De evoluir, do porquê né, que o de silêncio é crescer. importante nesses ambientes. É aprendizagem, né? De Eu sempre digo aprendizado, que na vida né? a gente está ensinando, aprendendo e reaprendendo. Exatamente. Não é? Então, é esse o grande barato, né, que qualquer profissional tem que ter. E o que espera ele hoje em relação ao mercado de trabalho. A mudança não vai parar. Você só precisa entender, dentro desse efeito manada, dentro desse efeito de mudança, qual é o seu lugar, qual é o seu papel, né? Tem dúvida? Eu sempre falo isso. Volta para uma sala de aula. A sala de aula, né? O que é um ambiente? Quando eu falo ambiente, sala de aula, né? Vamos estudar, entender o mercado, entender o que está acontecendo. Gente, né? Conhecimento sempre Gerar é conhecimento. bom. Tenham sempre fome. Sabe aquela comida que a gente nunca deve deixar de ter? Exatamente. Fome é o conhecimento. Então, tenham sempre conhecimento. Gisele, infelizmente acabou o nosso tempo. Muito obrigada por esse ensinamento aqui sobre carreira, sobre a relação da mulher com o mercado de trabalho, sobre liderança, um assunto muito em alta e que sempre é bom estar debatendo sobre ele, né? Porque a cada dia sempre aparece uma novidade, uma revolução, uma discussão diferente, certo? E o Ela está aqui justamente para isso, para passar informação, não é, para vocês aqui, para, através de uma conversa, de um bate-papo, a gente está passando também conhecimento, trocas de experiências, porque a gente recebe muitas, assim, novidades. Inclusive, o seu tema foi um tema muito pedido pelas redes sociais, entendeu? Eu quero falar sobre liderança, eu quero falar sobre a mulher no mercado de trabalho, sobre carreira, né? Porque são assuntos constantes no nosso dia a dia. Então, muito obrigada e seja muito bem-vinda sempre ao Elas. Eu que agradeço mais uma vez por essa grande oportunidade. Espero ter contribuído, mesmo que minimamente, aí para o desenvolvimento de tantas pessoas que vão assistir esse programa, né? E sou aí uma amante, né, do desenvolvimento eterno de pessoas, de acreditar de que tudo é possível, que a gente é capaz de se reinventar sempre que a gente quiser. Obrigada, Dani.